E aí, meus amigos, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio. E seguinte, é vídeo de pré-jogo. Nessa quinta-feira teremos Corinthians e Rosário Central. É o jogo da volta aí das oitavas de final da Libertadores. Lembrando que na ida foi um 0-0 lá na Argentina, em Rosário. Então, no jogo da volta, se tiver um outro empate, teremos pênaltis. E quem vencer, claro, se classifica, né? E é isso, né? Para começar, vamos com a possível escalação do Corinthians. E tá aí na tela o provável time com Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranielli, Breno Bidon, André Carrijo, Rodrigo Garro, Caio César e Pedro Raul, tá? É isso, lembrando que o Alan, ele tá suspenso porque foi expulso no primeiro jogo, né? Então, o Alan tá suspenso, deve jogar o Carrijo no lugar dele. O André, lamentavelmente, tá machucado, né? O André, então, deve jogar aí o Carrijo. Então, é isso, meus amigos. Esse é o provável time. E vamos lá, né? Vamos lá pra cima do Rosário, né? Bom, a próxima coisa que eu quero falar com vocês é o possível time aí, o possível adversário, no caso, do Corinthians nas quartas da Libertadores. Pois é, vamos ver aqui, ó. Nessa terça-feira rolou aí Universidade Católica e Estudiantes. O Estudiantes venceu por 3-0 e se classificou para as quartas de final. Pois é, então, se o Corinthians passar na quinta-feira, pega o Estudiantes nas quartas de final. Então, o nosso provável adversário já está definido. É provável porque tem que esperar o Corinthians, né? O Corinthians tem que fazer a sua parte, né? Então tá aí, o nosso adversário tá definido, é o Estudiantes. Resta o Corinthians aí fazer a sua parte contra o Rosário Central. E lembrando que teve um confronto recente aí, né? Entre Corinthians e Estudiantes nas quartas da Sul-Americana de 2023, né? Foi 1-0 Corinthians na Arena, gol do Gil. E na volta, 1-0 para eles, né? 1-0 para eles lá na Argentina. Eles que perderam muitas chances, muitas bolas na trave, e o Corinthians passou nos pênaltis, né? É isso, então, se o Corinthians passar do Rosário, pega o Estudiantes nas quartas de final. E uma coisa muito boa nessa classificação, uma coisa positiva, né? Nessa classificação do Estudiantes, é que se o Corinthians passar para as quartas, decide em casa. Pois é, por quê? Na fase de grupos, olha só, na fase de grupos, o Estudiantes ficou em segundo lugar no grupo do Flamengo, né? E o Corinthians foi o primeiro do grupo E. Ou seja, o Corinthians, como fez uma campanha melhor na fase de grupos que o Estudiantes, então decide aí as quartas em casa, né? Se o Corinthians conseguir passar pelo Rosário, pega o Estudiantes nas quartas e decide em casa por ter feito uma melhor campanha, beleza? Então, essa é a parte positiva da classificação do Estudiantes, porque aí o Corinthians decidiria em casa as quartas de final, beleza? Por ter melhor campanha, como eu expliquei, tá? E agora vamos com detalhes do jogo. E tá aí detalhes, começando pela transmissão da partida. E tá aí ESPN e Disney Plus transmitem o jogo, né? O jogo é 9h30 da noite, tá? O mesmo horário que o jogo da semana passada, 9h30 da noite, tá? Bom, o provável time do Rosário, deixa eu ver aqui, ó. Tem Ledesma, Coronel, Ovando, Gaston Ávila e Sandes, Franco Ibarra e Pizarro, Cantizano, Ângel Di Maria, Campas e o Copete. Jorge Almiron é o técnico deles.
E, bom, o árbitro, né, Alexis Herrera, da Venezuela, apita, e o VAR terá Nicolas Galo, da Colômbia, né? E quem é esse Alexis Herrera, né? Bom, vamos ver o histórico dele apitando os jogos do Corinthians. Tá aí, ó. Árbitro Alexis Herrera, um venezuelano, ele apita Corinthians e Rosário Central. E o histórico dele apitando os jogos do Corinthians é péssimo. Pra nós é péssimo. Pois é, ele apitou 3 jogos do Corinthians na Libertadores. 3. Nos 3, o Corinthians perdeu. E nem gol marcou. Caraca, velho. Olha só. Pré-Libertadores 2020, lá no Paraguai, perdemos 1-0 para o Guarani. Libertadores 2023, 3-0 para o Del Valle, lá no Equador. E Libertadores desse ano, Corinthians e Platense em Itaquera, 2-0 para o Platense. Então, novamente, Alexis Herrera apitando um jogo do Corinthians em casa, nessa Libertadores, contra um time argentino. Pois é, o histórico dele é esse aí. 3 derrotas do Corinthians e nenhum gol marcado. Inacreditável, cara. Escolheram o melhor árbitro, né? O melhor para apitar o jogo do Corinthians. Assim, eu não lembro de algum erro dele em jogos do Corinthians. Sei lá, algum erro crasso, não lembro. Mas, né, o histórico dele é ruim para nós, né? Enfim, né? Eu espero que a 4ª derrota não venha, por favor, né? A primeira vitória, né, Corinthians, né? Ai, meu Deus do céu. É isso aí. Seguinte, galera. O próximo assunto que eu quero trazer com vocês é o retrospecto do Corinthians contra times argentinos na Libertadores. É isso aí. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Tá aqui, ó. Corinthians contra times argentinos na Libertadores, né? Eu fiz uma pesquisa sobre esse assunto no Google e eu não achei nenhum site que falasse sobre isso especificamente, né? Corinthians contra argentinos na Libertadores. Eu não vi nenhum site que falasse sobre isso. Então, eu fui lá, pesquisei, aí eu fiz isso aqui no Microsoft Word, né? Eu digitei aqui manualmente para mostrar para vocês e vamos falar de números, né? Eu gosto de números, né? Eu gosto de avaliar números. Então vamos lá. Corinthians contra times argentinos na Libertadores. Vamos ver aí o nosso retrospecto. Vamos lá. Começando em 91, né? 91 pegamos o Boca nas oitavas de final e fomos eliminados, né? Pois é. Aí em 2000 pegamos o Rosário Central, pois é. E eliminamos o Rosário nos pênaltis, 5-4 aí, Corinthians se classificou nas oitavas de final. Aí 2003, Corinthians e River Plate também nas oitavas, perdemos os 2 jogos, 2-1 para eles na ida e na volta. 2006, de novo, River Plate e perdemos os 2 jogos. De novo, oitavas contra o River Plate. Perdemos os 2 jogos, eliminado novamente. Aí, 2012, final, né? Corinthians e Boca, Corinthians campeão da Libertadores. Temos boas lembranças, né? Aí, 2013, novamente o Boca nas oitavas de final, eliminados graças ao Amarília, né? Melhor nem lembrar. Continuando, 2015, pegamos o San Lorenzo na fase de grupos, né? Essa foi a primeira vez que o Corinthians pegou um time argentino na fase de grupos. Pois é, antes era só oitavas ou a final contra o Boca, né? Tá aí 2015, Corinthians e San Lorenzo, vencemos na Argentina e foi um empate em Itaquera. Aí 2018, novamente fase de grupos, Corinthians contra Independiente, vencemos fora de casa e perdemos em Itaquera, né? Aí 2022 teve 2 confrontos contra o Boca na fase de grupos, vencemos em São Paulo, empatamos na Bombonera. E nas oitavas de final foi 0-0 os 2 jogos e o Corinthians
nos pênaltis, se classificou, né? Aí em 2023, Corinthians contra Argentino Júnior na fase de grupos, perdemos em casa, empatamos na Argentina, né? E esse ano, fase de grupos, Corinthians e Platense, vencemos fora de casa e em casa perdemos, né? 2-0 pra gente na Argentina e 2-0 pra eles na Neoquímica Arena. Estatísticas, tá aí. Foram 24 jogos entre Corinthians contra times argentinos aí na Libertadores, 24 jogos. E o retrospecto não é tão bom, né? São 6 vitórias do Corinthians, 8 empates e 10 derrotas. Pois é, Corinthians contra argentinos na Libertadores não é tão legal. Marcamos 24 gols, sofremos 28. Classificações no mata-mata são 3, né? Em 2000, 2012 e 2022. E eliminações são 4. Pois é, 91, 2003, 2006 e 2013. É isso. Então, o retrospecto não é tão bom, né? Não é tão bom. Lembrando que eu não tô ainda contabilizando o jogo da ida desse ano entre Rosário e Corinthians, tá? Eu não tô contabilizando ainda. Porque contabilizando o jogo da ida, aí iria para 25 jogos e 9 empates, tá? Mas eu não tô ainda aqui contabilizando o jogo da ida lá em Rosário, que foi 0-0, beleza? É isso. Então, o retrospecto não é bom, né? É péssimo, beleza. Contra o Boca, vai. Contra o Boca, o nosso retrospecto é mais bom do que ruim. Vencemos eles na final, inclusive, mas tá aí, né? Corinthians contra Argentinos na Libertadores. Nosso histórico não é tão legal. Tá aí, né? São apenas números, tá, gente? Não quer dizer nada, não quer dizer que o Corinthians vai se classificar ou ser eliminado. São apenas números, tá? Eu gosto de números, mas eu também entendo que, às vezes, números não quer dizer nada, claro, né? Corinthians pode ir lá e fazer 4-0 na quinta-feira, se classificar e já era. Enfim, é o que eu espero, né? Enfim, mas esse é o retrospecto somente na Libertadores, tá? Eu não tô contando Sul-Americana, amistosos, é somente na Libertadores isso aqui, beleza? Apenas na Libertadores. E é isso. Agora vamos falar do jogo do Corinthians, né? Vamos falar desse jogo. Seguinte, né? Oitavas de final. Temos muitos, como eu posso dizer, muitos traumas, né? Muitos traumas, várias eliminações, né? Como eu mostrei agora, né? Pra Boca, River Plate, né? Enfim, Corinthians tem muitas eliminações nas oitavas da Libertadores e todas as vezes que o Corinthians foi eliminado nas oitavas, foi sempre em casa, né? Todas as eliminações foi em São Paulo. Tá certo que muitas dessas eliminações é que na ida o Corinthians perdeu e na volta não conseguiu reverter. Agora tá 0-0. Já é uma coisa positiva, né? Mas é isso, é uma coisa traumática pra gente, pra mim, né? Na primeira Libertadores que eu vi, lá em 2006, Corinthians contra River Plate, oitavas de final, aquele 3-1 no Pacaembu, dói até hoje dói. 20 anos, pois é, 20 anos atrás. E é isso aí, estamos de novo nas oitavas da Libertadores. E, cara, olha, gente, eu não sou muito de rezar, não sou muito de acreditar em Deus, essas coisas. Eu não sou religioso. Claro, eu respeito a religião de qualquer um, tá? Religião é uma coisa que tem que ser respeitado. Mas assim, eu pelo menos não sou religioso, não sou crente, mas assim, Deus, é o seguinte, meu querido. Eu sei que eu não rezo muito pra você, mas custa uma vitória nessa quinta, senhor. Uma vitória, sabe? São tantas eliminações em oitavas de Libertadores, são tantas. Uma vitória, sabe? 1-0 tá bom, eu não reclamo. Pô, toda vez Corinthians nas oitavas da Libertadores é eliminado, chega. Uma vitória, senhor.
sabe? Uma vitória, eu sei, eu não rezo muito, confesso. Mas, cara, agora eu te peço, meu Deus, uma vitória na quinta-feira, por favor. Vai, 1-0, um momento de alegria. Chega de traumas nas oitavas da Libertadores. Uma vitória, senhor. Uma vitória. Enfim, né, gente? Uma vitória, meu Deus. Uma vitória. 1-0, tá ótimo, a gente passa, é isso, mano. Ai, caramba, eu tô cansado dessa maldita fase de oitavas de final. Pra vocês terem uma ideia, o Corinthians tem mais títulos brasileiros do que classificações nas oitavas da Libertadores. Nesse século. Nesse século são 4 títulos brasileiros e 2 classificações nas oitavas da Libertadores. Meu Deus, cara. E, detalhe, pegamos um adversário que, assim, o Rosário tem a melhor defesa da Libertadores. Pois é, o Rosário só tomou 1 gol na Libertadores inteira até agora. 1 gol. Enfim, né? Ai, caraca. Mas enfim, gente. Pra encerrar o vídeo, vamos falar de Memphis Depay bem rapidinho, né? O Corinthians, que uma semana depois de não renovar com o Memphis, né? A torcida foi lá, pressionou e o Corinthians acertou a renovação. Já está registrado no BID, já está tudo certo, enfim, né? E olha, gente, eu valorizo muito o Memphis por querer ficar. Valorizo, né? Eu valorizo sempre o jogador que quer estar no Corinthians, né? Isso quer dizer que eu vou apoiá-lo muito nessa retomada, tomara que ele volte bem, coisa e tal, mas assim, ele tem que ser cobrado, né? A partir do momento que ele volta a vestir a camisa do Corinthians, ele tem que ser cobrado. Ele ficou, né? Ele ficou, beleza, coisa e tal, show de bola, concordo com a renovação, mas vamos jogar bola, Memphis. O ano dele é péssimo. Ele andou o ano inteiro esperando a Copa do Mundo. Só tem 1 gol no ano. Até o Pedro Raul tem mais gols no ano do que ele. Então, Memphis, vamos jogar bola. A torcida comprou essa briga por você, Memphis. A torcida encheu o saco, pressionou para você ficar, né? Agora, não decepcione a gente. Faça valer a nossa encheção de saco. Joga bola. Corra, decida, vamos lá, Memphis, acorda pra vida, né? A gente valoriza você por querer ficar, mas vamos jogar bola. Acorda, vamos lá, Memphis. Eu espero que ele acorde pra vida e melhore nesse ano aí, nesse segundo semestre. Pelo que eu vi, ele pode ir pro jogo, né? Mas ele deve começar no banco de reservas, imagino eu, né? Tem que lembrar que o Memphis, ele tá totalmente sem ritmo de jogo, né? Ele tá 2 meses parado, desde a Copa do Mundo. Então, tem que lembrar que a falta de ritmo pode ser algo aí a se observar, né? Claro, o futebol não é uma ciência exata, né? Ele pode estar sem ritmo, chegar na quinta-feira, fazer o gol da classificação e já era, mas... Enfim, a falta de ritmo pode atrapalhar, né? Eu espero que não. É isso. Então, Memphis, é isso. Que bom que você ficou, mas vamos jogar bola, né, meu amigo? Vamos acordar e é isso. Meu palpite para esse jogo é 1-0 para o Corinthians. 1-0, Deus. 1-0, senhor. Até bati no microfone aqui. 1-0, meu Deus. 1-0, meu Deus, por favor, 1-0, tá bom. Pode ser gol do Gustavo Henrique, não importa, sei lá, mano, do Caio César, do Pedro Raul, do próprio Memphis, não importa. 1-0, tá ótimo, só quero classificar. É isso. Então é isso aí, galera. Comente aí o que vocês acham desse jogo e comente o palpite de vocês, né? O meu é 1-0 para o Corinthians e vamos lá, tá? Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians!